Opa, seja bem-vindo, bem-vinda. E nesse vídeo eu quero falar sobre um tema extremamente sério, que é o abuso sexual infantil. As nossas crianças estão vulneráveis a esse grande mal e elas não têm o devido suporte, o devido apoio necessário. Elas não sabem para quem pedir ajuda. Não tem as políticas sérias, públicas sérias para dar esse tipo de respaldo. Na minha opinião, esse tipo de tema deveria ser retratado com mais frequência em filmes, para que seja educativo, em novelas, para que seja educativo, para que as crianças percebam que aquilo que elas sofreram, aquilo que elas passaram é algo errado, aquilo que as pessoas fizeram com ela é errado. Que ela tem que saber por que pedir ajuda, como pedir ajuda e para quem pedir ajuda. As crianças elas precisam saber disso. Isso precisa ser tratado em escolas. Precisa ter uma educação para isso. E tem que começar o quanto antes. Tem que começar. Talvez você possa pensar assim, poxa, Osmar, mas cara, é um problema aí não é de hoje, de muito tempo. Mas precisa começar em algum momento para que as próximas gerações não sofram, não passem por isso, porque é o que está passando de geração por geração. Então precisa ter um ponto de partida, um ponto de início. Precisam ter um maior cuidado com as nossas crianças. Gente, quantos adultos hoje estão sofrendo com crises de pânico, com depressão, porque ainda não conseguiram se libertar da dor de um abuso que eles sofreram no passado. Existem inúmeros adultos sofrendo com isso. Só que é uma situação que as pessoas não querem falar. É uma situação que fica ali, um tema velado. Só que a gente precisa falar sobre isso. Hoje eu estava navegando no UOL e vi uma notícia de um treinador do Botafogo de Sergipe, que sendo acusado de estupro, de abuso sexual pelos atletas. Só que isso aqui é um caso isolado, pontual? Não. Vou mostrar aqui para vocês. Não é um caso pontual. Se você navegar na internet, se você procurar na internet, você vai encontrar um monte de notícias sobre isso. De treinador, técnicos que fazem isso, professores que estão abusando das crianças. Tem aqui a notícia, tá no UOL. Isso daqui foi ontem, né? Ontem, 23h48, a colaboração do UOL em São Paulo e tal. E aí depois vocês deem uma lida aí nessa notícia. Agora, faz uma pesquisa na internet. Estima-se que uma criança, para receber a devida atenção, ajuda, quando ela sofre um abuso, normalmente ela tem que reclamar cerca de 8 vezes para receber a devida atenção. Agora eu pergunto para você, quantas crianças chegam a pedir ajuda 8 vezes? Não pede, é um mínimo. Ela pede ajuda, ela informa o pai e a mãe o que aconteceu. Aí o pai ou a mãe não sabe como tratar, não sabe como fazer. Eu estou falando da regra, tá? Eu sei que tem exceções para isso. Mas o pai e a mãe não sabem como tratar da situação, o que fazer. Aí prefere fingir que nada aconteceu. Aí a criança relata novamente e não tem a devida atenção. E o que ela vai fazer, gente? Ela vai deixar de falar. Ela vai sofrer, ela vai ficar sozinha com a dor dela, com o sofrimento dela. E isso não apaga, não some com o passar do tempo. Não desaparece. Isso fica marcado aqui, no cérebro da pessoa, no sistema nervoso dela. E chega na fase adulta, ela começa a desenvolver alguns comportamentos, ter algumas reações exageradas. Pode ter crises de pânico por conta do medo que sofreu desse abuso, que ela foi violentada. Pode desenvolver depressão. Então, isso gera várias consequências na vida da pessoa. E é um drama que a pessoa vive. Desde o momento que ela sofre, enquanto ela viver, ela vai carregar esse drama. Então, o que acontece? O pedófilo, ele sabe.
que não tem políticas sérias para dar o devido respaldo para a criança, para a família da criança. Ele sabe disso. E aí o que ele faz? Ele se esconde, se disfarça em profissões que ficam acima de qualquer suspeita. Então ele se esconde em forma de professor, ele se esconde em forma de técnico, ele se esconde em forma de líder religioso, pastor, padre. E ele vai se escondendo. Você como pai, você como mãe, o que você precisa fazer? Observar a mudança de comportamento do seu filho. Se o seu filho começou a rejeitar um adulto da sua casa, da sua família, tem uma razão para isso. Tem um motivo para isso. Algo está acontecendo. E você precisa falar com seu filho sobre isso. O seu filho gostava de visitar um determinado familiar, um tio, uma tia, para brincar com os primos. De repente ele não está querendo ir mais. Ele está resistente a ir para esse lugar. Tem uma razão. Não foi de graça. Um dia acordou e não quero mais ir. Tem um motivo. O seu filho gostava de praticar um determinado esporte. Frequentava ali uma escolinha de futebol, ou sua filha, uma natação, um vôlei, e de repente não quer ir mais. Por que não quer ir mais? Tem um motivo, aconteceu alguma coisa. O seu filho começou a mudar o comportamento, tem alguma coisa. Então, esses pedófilos, eles se disfarçam em profissões que geram confiança da família, que ficam acima de qualquer suspeita. E aí quem que vai desconfiar de um treinador? Que vai fazer alguma maldade? De um professor, de uma professora, de um pastor, de um padre? Quem que vai desconfiar? Então esse tema precisa ser retratado com mais frequência. Precisamos de políticas sérias que cuidem das crianças, que deem suporte psicológico para a família. Algo mais sério. Isso precisa ser retratado, isso precisa ser um movimento social. A população precisa se movimentar, a população precisa exigir isso. Precisamos levar isso com mais seriedade. Só que qual é o problema? Aí tem no poder, a gente vê pessoas que podem ajudar a fazer alguma coisa, só que muitas vezes são o quê? Também são pedófilos. Vai ter pessoas que são resistentes a isso, por quê? Por que é resistente a isso? Porque quer esconder alguma coisa. Então precisamos de um movimento sério. Porque a gente precisa libertar as próximas gerações dessa dor, desse sofrimento. E quanto mais a gente educa as crianças, fala sobre isso, fala que quando um adulto faz isso é errado, ela sabe para quem pedir ajuda, aonde pedir ajuda. Se o pai ou a mãe não dá atenção para ela tem um lugar que ela pode denunciar para receber o respaldo, ajuda psicológica. Isso muda. O pedófilo vai pensar 2, 3 vezes para fazer isso. E eu sei que a gente não resolve 100% o problema. Aconteceu recentemente aí uma criança que saiu para comprar pão de 10 anos. A criança de 10 anos saiu para comprar pão e desapareceu. E foi encontrada morta e foi violentada sexualmente. Então não era alguém de confiança. Infelizmente a criança estava sozinha na rua e aí um marginal, um maldito fez isso. Essa maldade, essa atrocidade com a criança. Mas pelo menos a gente consegue o quê? Minimizar isso. Se a gente tiver políticas sérias, se as crianças receberem uma educação sobre isso, falar sobre isso. Eu acredito que isso é de extrema importância e a gente consegue melhorar, minimizar esse tipo de impacto e as próximas gerações terão mais informação sobre isso, terão políticas sérias para lidar sobre isso. E aí, o que você acha disso tudo? Conhece alguém que já sofreu algum tipo de abuso, está precisando de ajuda? Existem inúmeras pessoas que já passaram por isso. Tá bom? Então esse vídeo é um vídeo mais sério e te vejo no próximo vídeo. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.